Bom dia a todos. Nós vamos começar mais uma sessão aqui da Vila de Inovação. Isso é um espaço novo da JPR. Nós começamos esse ano seguindo uma tendência de outras conferências, como por exemplo a RCNA, de ter espaços abertos na feira para promover discussão de inovação. Aqui vocês vão ver diversos tipos de inovação de grandes empresas, projetos inovadores de radiologistas, projetos de startups ou mesmo aceleradores de startups. O critério aqui foi bem focado em projetos que têm algum tipo de execução, que já estão acontecendo, que você tem exemplos práticos do que está acontecendo. Nós vamos começar o projeto audiovisual, Dr. Luiz Pet Neto, médico radiologista assistente da Unifesp, Hospital HCO e Teleimagem. É um projeto bem bacana, que o Dr. Luiz vem seguindo há um bom tempo, e obrigado pela presença. Bom dia a todos, obrigado pela presença, obrigado Igor pelo convite. O que nós vamos discutir hoje é o que eu acredito ser um dos projetos mais inovadores da nossa área, que seria o relatório em formato audiovisual. Eu sempre fui um entusiasta da captura de tela. A captura de tela é um recurso que permite você explicar algo muito complexo em detalhes para alguém que está à distância, permitindo uma fácil comunicação. Desde 2015, a nossa equipe começou a passar resultados mais críticos para os solicitantes mais próximos e tivemos um excelente feedback. Nós fomos procurar na literatura e encontramos esse artigo de 2016, uma proposta bem semelhante, que seria um vídeo complementar ao laudo tradicional, com excelentes resultados. Os 20 e poucos médicos que responderam acharam muito útil, consideravam usar novamente, tem um valor educacional excelente e algumas pessoas achavam até melhor do que a comunicação interpessoal, que é aquela que o médico vai na sala discutir com o radiologista. Nos dias atuais, em que a gente vive uma franca transformação digital, e a gente observa vários modelos de negócios analógicos, físicos, sendo substituídos por modelos digitais, por que não então trocar esse modelo tradicional nosso de laudos por um resumo em audiovisual? Uma forma mais interessante, muito mais didática, muito mais democrática de passar o resultado. Tendo em vista a nova geração dos milênios, que tem um comportamento próprio, né? Eles não tem paciência para ler, é o dia todo com conteúdo audiovisual. Por que não fazer essa transformação? Hoje em dia, todas as classes etárias, desde criança até os mais idosos, estão acostumados com conteúdo audiovisual. Então, por que a gente não seguir esse caminho também, não mudar a nossa especialidade nesse sentido? Eu tive a oportunidade de visitar esse Summit na UCSF, no Vale do Silício, e eu percebi que há uma tendência já, nesse caso, essa startup propõe que o médico não radiologista, ele faça um resumo, discuta o exame e entregue para o paciente numa pré-consulta. As consultas geralmente são rápidas, não tem tempo de descrever. O paciente não entende nada quando ele ouve pela primeira vez o resultado do exame. Então ele chega já sabendo do que ele tem. E desde o princípio, uma preocupação da nossa equipe, foi como manter a segurança de dados, né? E outra, mas não existe uma regulação, uma inovação ainda não tem nada que regule, que determine como deve ser feito. Que é algo que nos incomodava muito. A gente tinha essa possibilidade e até hoje não existe nada regulamentando, né? Nesse parecer dele, eles dizem assim, que é permitido você discutir casos entre grupos médicos de forma anônima. Então é dessa forma que nós tentamos a nossa validação, de forma anônima, entregando o resultado e comentando junto com o vídeo do caso em questão. E aí essa inquietude nos levou a fazer eu, Dr. Ivan, Dr. Abdala, demos início a um trabalho com os casos de urgência no pronto-socorro do Hospital HCO. Então a gente teve uma recepção surpreendente, muito interessante. Os nossos parâmetros foi se respondeu a suspeita clínica, óbvio que respondeu. Tornou mais compreensível que o laudo tradicional, teve uma grande maioria achou que sim. Gostaria de receber novamente na sua prática diária, sim. O tempo foi maior, alguns acharam que foi ainda mais rápido de entender, de compreender. Alguns comentários acharam de grande valia, experiência, uma verdadeira aula de anatomia, parabéns pela iniciativa. Da mesma forma, a gente pensou, então vamos validar isso em âmbito nacional. Lançamos essa pesquisa, que corresponde a esse QR Code que está aqui, então, porque a gente quer saber a opinião dos médicos a respeito. A gente quer conscientizar toda a comunidade não radiológica de que existe essa possibilidade, saber o que eles pensam a respeito. Então a gente tem uma série muito interessante, peço a todos vocês que participem, e tem casos de todas as especialidades. A nossa
proposta, né, desse laudo, e no final vem essas perguntas. Eu tive a honra, a convite do Igor, de escrever esse artigo no Jornal da Imagem para fomentar esse assunto. Então, só através desse QR Code, que é esse QR Code, foi respondido essencialmente por radiologistas, né? A gente está dando início agora à coleta de dados. Aí teve também uro, cardio, outras especialidades. Nós temos 30 respondentes no início, por enquanto, né? A maioria não conhece, não ouviu falar, não sabe do que se trata. Se os serviços públicos ou privados oferecessem esse serviço, se recomendaria aos seus pacientes? Uma maioria, certamente sim. O que achou do recurso, acharam excelente, e tem outras questões também. Então, na Escola Paulista, com a ajuda da Andréia, que está aqui, do Hernandes, a gente conseguiu uma conquista importante, que é, no Pax, um espaço para guardar esses vídeos. Eles não são entregues para o paciente, a gente não fez essa validação ainda com o paciente, que é o momento mais delicado, mas a gente vai tornar disponível, o Dr. Rodrigo da pediatria, os colegas do abdômen, nos ambulatórios, nas enfermarias, na UTI, esse laudo nesse formato. Então, esse é o espaço onde vai ficar o vídeo, né? Tivemos grandes formadores de opinião que fazem parte desse projeto, como o Dr. Reinaldo. Excelente o laudo, dinâmico, verbal, com certeza melhor o aprendizado do médico que recebe e vai se renovando. O Dr. Carrete, também envolvido no trabalho, está empolgado com o projeto, pode revolucionar a forma que nos comunicamos com os médicos, assistentes, com grande potencial para melhorar o atendimento aos pacientes, sobretudo os pacientes do sistema público. Dr. Arthur também, um entusiasta como nós, ele acredita ser de extrema valia, fundamental na integração do médico, importante no principal objetivo, que é contribuir na conduta dos pacientes, né? Então, doutor Abdala, também eu não sei, eu não vou conseguir passar todo. Boa noite, é uma pena não estar aí com vocês para poder ver essa apresentação do Luiz Pet Neto. O Luiz, ele, alguns anos atrás, me propôs a possibilidade de mudar um pouco a forma dos nossos laudos, né? Eu acho que uns 2 ou 3 anos atrás, acho que até mais do que isso, ao invés de a gente fazer simples vídeos e mandar isso por mídias sociais ou por internet, fazer algo mais profissional, não tão arcaico. Como é arcaico hoje os nossos laudos, que são feitos no papel, eventualmente na internet, sem nenhuma ilustração, sem nenhuma iconografia adequada. De alguns anos para cá, surgiu a possibilidade de fazer imagens-chave, surgiu a possibilidade de fazer hiperlinks para tentar melhorar. Mas a forma audiovisual, nesse contexto que ele está apresentando para vocês, muda completamente, no meu ponto de vista, a tradução, a comunicação entre o radiologista e o médico solicitante. É uma forma de ensino, de aprendizado de ambas as partes, é uma forma rápida de se atuar, levando o desfecho Agora clínico. Vamos conhecer mais ou menos como são os laudos, né? Então, esse é o laudo do Dr. Ivan, que é meu braço direito nesse projeto. Então, comumente a gente associa vários métodos, né? Sobretudo nos casos mais complexos, como os tumores, por exemplo, ouça a descrição. A agressividade local da lesão, com ruptura da cortical volar. Então é importante que o médico saiba com detalhes, ele enxergue, ele não vai ler no relatório, depois ele vai procurar na imagem, naquele monte de filme, naquele monte de sacola. Aqui mostrando brilhantemente, né, uma lesão agressiva. Dr. Yamada, também um expert, que está aqui com a gente em lesões musculares. As lesões musculares são de difíceis descrição e compreensão. Então ele vai mostrando, apontando, e são vídeos curtos, são vídeos de 2 minutos, a gente mostra só o essencial. Aqui não tem uma área de ruptura nítida, a gente vê essa área de baixo sinal, que é uma alteração cicatricial. Então é uma aula cada laudo, todo mundo aprende, o paciente se conscientiza do relatório. Dr. Leandro, também uma descrição brilhante. Endometriose, difícil de entender os focos. Então ele aponta, descreve de forma detalhada. De S1, aqui S1. Casos de coluna também, que são casos difíceis, mostrando mediana, esse componente extruso. Precisamente onde está o contato com a raiz de cada. E também na região aquela confusão do laudo de coluna. Toca a raiz emergente. Dr. Hilton, também um laudo brilhante, mostrando as lesões prostáticas. Na periférica esquerda, uma lesão expansiva com baixo sinal homogêneo T2, bem delimitada, né? Essa lesão, ela exibe uma nítida restrição. Lesões ou estudos dinâmicos, onde é importante o médico entender a vascularização, o padrão de vascularização, o preenchimento vascular. Isso que o papel nunca vai fazer isso, particularmente entregar. Doutora Carol também, que faz mama. É comum a gente fazer um relatório muito além daquele exame, então ela associa
e médio lateral oblíqua quanto ao perfil, sendo de maior evidência na imagem com compressão, a ultrassonografia, nódulo o aspecto irregular ultrassonográfico, sendo esses últimos a ultrassonografia como identificado a correlação com a ressonância, além do achado de nódulo irregular. Não é, comumente a gente associa métodos. Doutor Abdala também, maior experiência no assunto. Na borda póstero-lateral do platô tibial e no terço médio do côndilo femoral. Em termos de menisco, a gente observa que existe uma contusão intrasubstancial, na realidade, junto à periferia do corno posterior do menisco medial. Não chega a ter uma rotura. Pensando no paciente, imaginem ele recebendo o relatório e ouvindo, voltando para casa, recebe direto no celular dele, no metrô, entendendo a patologia, compartilhando com a família ou com o fisioterapeuta, discussão de casos clínicos, onde, sobretudo na telemedicina, onde você pode sincronicamente assistir, fazer o upload do vídeo e assistir junto. O radiologista volta para o centro da discussão médica. Antes de uma visita, rever o caso antes de uma visita, ou então, onde eu acho que pode ser ainda melhor, no centro cirúrgico, onde fica aquela papelada, a enfermeira pega o relatório lá, não consegue enxergar. Então, todo o centro cirúrgico está equipado com monitores que poderiam reproduzir, pré-carregar esse exame e assistir no WhatsApp, num tablet. Então, por que não, né, fazer a gente rumar para essa transformação? Na jornada do paciente, ele vai receber rápido. A gente, antes, às vezes, do paciente sair, o médico já recebeu o resultado. Valoriza o radiologista, traz ele de volta para a posição importante que a gente sempre teve. Como uma estratégia de ensino, a gente tem um acervo de casos nossos, todos organizados, os residentes adoram. Porque quando você faz, além de ser prazeroso fazer, você sabe que quem vai receber do outro lado sabe do que você está falando. Então você dá o melhor de si nesse relatório. E os residentes adoram ficar revendo e vendo como que se descreve. Naturalmente, o papel não aceita vídeo, né? Estou terminando meu tempo aqui. E também tem um efeito que ele protege da inteligência artificial. Provavelmente a inteligência vai tirar os casos normais da pilha e vai sobrar para nós dar esse recado de forma empática, com um zelo na hora de responder os casos mais críticos. Então é aí que a gente volta ao centro da discussão. E a gente brinca também que é como se fosse um VAR, né? Que são só os melhores momentos, é só o reprise do que interessa. Então, é isso, existe muita coisa para discutir, eu agradeço a oportunidade, o Igor, o Thiago, então, como vai ser a cobrança, né, desse serviço? Então, enquanto o radiologista tiver que fazer os dois, ele não vai alavancar, entendeu? A gente tem uma proposta de um laudo definitivo que substitua o laudo em texto. O doutor Abdala deu essa oportunidade para a gente fazer isso com calma, no dia a dia nosso, e testar e validar esse novo método. No entanto, é necessário que as entidades reguladoras, eu sugiro que a gente sente à mesa e discuta. Então, tem que trazer. Eu achei essa iniciativa uma excelente oportunidade para a gente trazer esse assunto em pauta. Finalizando, nunca se deve ultrapassar a linha terapêutica, não se deve nunca comentar, porque causa uma indisposição para o médico do outro lado, isso é uma coisa muito importante, né? A gente pensa numa forma híbrida de entrega, existe uma curva de aprendizado, assim como você inicia gravando no SpeechMic, na gravação, você fica sem jeito, demora, tem colegas experientes que levaram 40 minutos para fazer um laudo simples. Então, e a gente está trabalhando num desenvolvimento de um software que vai fazer isso no workflow do radiologista de forma segura, com o HIPAA Compliance, que devolva para o PACS e para que isso possa fazer parte da nossa realidade. Igor, em suma é isso, estou disposto a... Obrigado pela atenção. Obrigado, Luiz, pela palestra. Já é a segunda vez que eu vejo e é brilhante o projeto. Você está de parabéns. Eu acho que a gente ainda tem muito valor a retirar desse projeto, as coisas
evoluírem. Eu queria abrir para perguntas. Nós temos 6 minutos para perguntas. Entregar para o cara vai reclamar que não consegue ler. Aí leva um CD, não tem no computador a entrada de CD nesses hospitais públicos. Sai muito mais barato comprar sem o CD. Sim. Então, veja, essa logística a gente vai ter que aprender. Mas eu acho que a ideia é genial. Tá ok, doutor. Obrigado. Eu vou usar. Tá ok. Usem. Se preparem e usem, viu? Meus amigos, eu tenho validação dos amigos radiologistas, já estou há 3, 4 anos falando, eles sempre em Goiânia, Florianópolis, os amigos que usam falam, pô, obrigado, eu estou adorando, os médicos estão adorando. Teresina, todos os fellows que passam por lá acabam adotando. Doutora Abdala. Fazer rapidamente por comentário, favor. Neto. O Neto é o grande mentor desse projeto, ele trouxe isso há alguns anos e ele sempre foi a pessoa que estimulou todo o grupo, né? Eu acabo usando muito mais do que os outros, mas é ele que é o grande mentor e está de parabéns. Eu acho que isso aí não tem volta, honestamente falando. Exatamente. No último RCNA teve um evento que falou sobre a evolução do laudo médico, desde as eras dos anos 40 até a atual. Em momento algum foi colocado o laudo audiovisual, eu te comentei isso. E foi uma discussão legal, que foi uma manhã inteira sobre isso, e depois acabou, eu fui lá e mostrei para eles o que a gente estava fazendo. O moderador e um dos debatedores, a hora que ele viu aquilo, ele falou assim, poxa, eu posso filmar isso daí? Porque isso daí é fantástico. Agora, ainda urge o problema de quem vai pagar essa conta. Né? Porque, querendo ou não, é um tempo a mais do radiologista. O ideal do ideal é que a gente trocasse o papel pelo audiovisual, Exatamente. que é aquilo que a gente hoje está correndo atrás dessa regulamentação. E eu acho que é um passo inexorável, vai acontecer, está acontecendo, perfeito, você está de parabéns. Perfeito, é inexorável e é uma transformação que nós todos, eu acho que é uma transformação que eu digo que é para o mundo todo. Um laudo em vídeo na Rússia, na China, no Japão, é melhor que o laudo em texto, em russo, em chinês e em japonês. Então, provavelmente, a nossa ideia é levar isso para o mundo. Foi muito interessante e a gente pode conversar depois, após a apresentação.